Olá! Vem comigo revisar as súmulas e os informativos dos tribunais superiores. Meu nome é Daniele e esse é o Fazer Jus. Súmulas organizadas por ramo do direito. STJ. Direito Processual Civil. Arbitragem. Súmula 485. A lei de arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes da sua edição. Competência. Súmula 3. Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir conflito de competência verificado na respectiva região entre juiz federal e juiz estadual investido de jurisdição federal. Súmula 4. Compete à Justiça Estadual julgar causa decorrente do processo eleitoral sindical. Súmula 10. Instalada a Junta de Conciliação e Julgamento, cessa a competência do juiz de direito em matéria trabalhista, inclusive para a execução das sentenças por ele proferidas. Súmula 22. Não há conflito de competência entre o Tribunal de Justiça e Tribunal de Alçada do mesmo Estado-membro. Súmula 32. Compete à Justiça Federal processar justificações judiciais destinadas a instruir pedidos perante entidades que nela têm exclusividade de foro, ressalvada a aplicação do artigo 15, inciso 2º da Lei 5.010 de 66. Súmula 34. Compete à Justiça Estadual processar e julgar causa relativa à mensalidade escolar cobrada por estabelecimento particular de ensino. Súmula 38. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 88, o processo por contravenção penal ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Súmula 42. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Súmula 55. Tribunal Regional Federal não é competente para julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual não investido de jurisdição federal. Súmula 57. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de cumprimento fundada em acordo ou convenção coletiva não homologado pela Justiça do Trabalho. Súmula 150. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas. Súmula 170. Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo a acumulação de pedidos trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa com pedido remanescente no juízo próprio. Súmula 180. Na lide trabalhista, compete ao Tribunal Regional do Trabalho dirimir conflito de competência verificado na respectiva região entre juiz estadual e Junta de Conciliação e Julgamento. Súmula 206. A existência de vara privativa instituída por lei estadual não altera a competência territorial resultante das leis de processo. Súmula 224. Excluído do feito o ente federal cuja presença levara o juiz estadual a declinar da competência, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar conflito. Súmula 225. Compete ao Tribunal Regional do Trabalho apreciar recurso contra sentença proferida por órgão de primeiro grau da Justiça Trabalhista, ainda que para declarar-lhe a nulidade em virtude de incompetência. Súmula 238. A avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no juízo estadual da situação do imóvel. Súmula 254. A decisão do juízo federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no juízo estadual. Súmula 270. O protesto pela preferência de crédito apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual, não desloca a competência para a Justiça Federal. Súmula 324. Compete à Justiça Federal
processar e julgar ações de que participa a Fundação Habitacional do Exército, equiparada à entidade autárquica federal, supervisionada pelo Ministério do Exército. Súmula 363. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Súmula 365. A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal, RFFSA, desloca a competência para a Justiça Federal, ainda que a sentença tenha sido proferida por juízo estadual. Súmula 367. A competência estabelecida pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004 não alcança os processos já sentenciados. Súmula 368. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral. Súmula 374. Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar a ação para anular o débito decorrente de multa eleitoral. Súmula 428. Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre Juizado Especial Federal e Juízo Federal da mesma seção judiciária. Competência do STJ. Súmula 41. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. Súmula 177. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado. Súmula 236. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflito de competência entre juízes trabalhistas vinculados a tribunais regionais do trabalho diversos. Súmula 33. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Honorários advocatícios. Súmula 14. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. Súmula 306. Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo, sem excluir a legitimidade da própria parte. Embora essa súmula esteja válida, o seu teor contraria o disposto no parágrafo 14 do artigo 85 do CPC de 2015, segundo o qual os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Súmula 345. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que não embargadas. Súmula 453. Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria. Embora a súmula esteja válida, o seu teor contraria o disposto no parágrafo 18 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe: caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Dessa forma, a súmula está parcialmente superada. Súmula 488. O parágrafo 2º do artigo 6º da Lei nº 9.469 de 97, que obriga a repartição dos honorários advocatícios, é inaplicável a acordos ou transações celebrados em data anterior à sua vigência. Súmula 517. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Súmula 519. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Por hoje é isso. Vamos construir juntos um material de revisão rápida e objetiva? Me diga nos comentários o que achou e como podemos melhorar. Obrigada pela companhia e não perca os próximos episódios para continuar fazendo jus.